E já estamos de volta, mais um programa especial para você aqui pela sua TV Unesp, TV FAMESP, programas especiais que levam até você informações do que estão acontecendo nos hospitais geridos pela FAMESP aqui na cidade de Bauru, Botucatu, Tupã, Itapetininga, enfim, ações importantes da nossa saúde. Hoje eu converso com a doutora Fernanda Sanson Branco, ela é ortopedista pediátrica aqui no Hospital Estadual de Bauru e vai nos trazer novidades. Eu acho que assim a gente aprende todos os dias, né? E é com as ações que os médicos, os profissionais da área da saúde trazem aqui no programa especial conosco, é importante de nós estarmos entendendo esse movimento tão especial. Doutora Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui conosco para trazer mais um conteúdo importante que acontece aqui no Hospital Estadual de Bauru. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui para explicar um pouquinho desse assunto importante aí. A gente fala de ortopedia, a gente fala que as pessoas quebrou, está quebrado, né? E tem ações tão diferenciadas, né, doutora? Fala um pouquinho dessa ação importante do ortopedista, né? Depois a gente vai entrar estritamente na ação que você desenvolve aqui no Hospital Estadual. Sim, a ortopedia e traumatologia, como o próprio nome diz, né? Tem a parte de traumatologia, que é a parte dos acidentes e tudo mais, e a parte da ortopedia, que trata as malformações, as alterações ortopédicas relacionadas ao caminhar, à marcha, né, ao aparelho locomotor mesmo da pessoa. Então não é só trauma, né, tem as outras patologias ósseas, musculares, tendíneas também para ser abordadas. Que são necessárias para que a gente tenha aí um bom funcionamento do nosso corpo, né? Então tudo vai se unindo para que a gente tenha esse funcionamento perfeito, né, doutora? Isso mesmo. A senhora está aqui, né, está no ambulatório, né, de pé torto congênito aqui no Hospital Estadual, e eu vi algumas imagens, até por isso a convidei para que a gente pudesse falar que é algo assim, fantástico, né? Você que está nos acompanhando, vai acompanhar durante o programa também algumas imagens, algumas ações da doutora, também de profissionais da área aqui do Hospital Estadual, que mostram, né, da importância desse trabalho. Fala um pouquinho desse trabalho realizado aqui no hospital hoje. Então aqui a gente, desde que eu vim para Bauru, né, a gente criou um ambulatório exclusivo de pé torto congênito, né? Então antes os pé tortos congênitos, as crianças com pé torto vinham no ambulatório de ortopedia pediátrica geral, e a gente reuniu essas pessoas justamente para ter o contato familiar, trocar experiência num único dia, né? Então aqui a gente faz o tratamento pelo método de Ponseti, né? Esse método já é antigo, tem uns 20 anos, mas começou a difundir assim, a ser aplicado mais recentemente. A gente fala Ponseti para quem está em casa, né, possa entender o que é essa técnica, o que é esse procedimento, doutora? Isso. Inácio Ponseti é o nome do médico que criou essa técnica, né? Então, antes, o pé torto congênito, ele era tratado com cirurgias muito invasivas, muito que deixavam um pouco de sequela, né? O pé ficava com fibrose, eram cirurgias extensas, dava necrose de pele, deiscência. E o método de Ponseti, a gente faz praticamente um procedimento não cirúrgico, ou muito pouco, né? Que a gente faz só uma tenotomia do tendão calcâneo, que é um procedimento minimamente invasivo mesmo. Então a parte dessa de fibrose e de sequela pela cirurgia já não existe mais. E a qualidade do tratamento, a qualidade no caminhar, o paciente fica quase sem dor, né? Tem uma vida normal depois do tratamento. E quem é aplicado a esse processo? A crianças, jovens, adultos, para a gente entender. Tem um processo, né? E qual a evolução desse trabalho? Tá. Então, o método, ele pode ser empregado tanto em bebês, quanto em crianças maiorzinhas e até adultos, tá? Então, não tem um limite de idade para ser aplicado, mas é óbvio que quanto antes a criança chega até a gente, né, até para começar o tratamento, menos sequelas vai ter, menos alterações estruturais. Porque uma criança maior que nunca fez o tratamento e deambula com o dorso do pé no chão e não com a planta do pé no chão, ali naquela região vai ter uma alteração, né? Vai ter uma fibrose, já uma alteração estrutural a mais do que aquele pezinho que nunca colocou no chão, né? Aquele pezinho de bebê. Então o tratamento nos bebês, ele é mais eficiente nesse sentido, mas pode ser tratado em crianças maiores, adultos,
não tem limite de idade. Você falava comigo antes da gente começar o programa, né, de um processo que é importante das idades, né? Isso. Eu trabalho com 2 anos, 4 anos, 6 anos, então fala um pouquinho dessa construção da idade para quem está em casa, às vezes, né? E você colocou a importância também da continuidade do tratamento, né? Então eu queria que você falasse dessas idades e da continuidade desse tratamento. Então o método Ponseti, ele é feito da seguinte maneira: a gente faz a avaliação logo que a criança chega para identificar se é um pé torto congênito idiopático, se é um pé torto congênito posicional. Idiopático, o que é? É idiopático que a gente não tem uma causa precisa, a gente não sabe muito bem por que aconteceu, né, aquela alteração. E aí tem o posicional, que é, o próprio nome diz, o pé torto, ele é torto dentro da barriga pela posição que fica dentro do útero, mas logo que nasce, esse pezinho, sem precisar fazer tratamento nenhum, vai voltando à posição habitual, tá? Então, esse pé torto posicional não precisa de tratamento. O idiopático, os sindrômicos, os neurológicos precisam de tratamento. Tá. Então, a gente só vai avaliar depois que nasce. Né? O diagnóstico pode ser feito dentro da barriga ainda, no ultrassom. Já dá para acompanhar ali? Dá para acompanhar, dá para saber se tem alguma deformidade ou não. Mas a certeza se é um tipo ou outro, a gente só vai ter ao nascimento depois do exame físico. Sim. Então chega pra gente um bebê, a gente avalia, diagnostica se é um pé torto congênito idiopático, neurológico ou sindrômico e inicia o tratamento. O tratamento ele consta de trocas gessadas semanais. Toda semana a gente faz uma troca gessada. Cada gesso tem uma função. Então, o primeiro gesso eu tenho que corrigir o cavo, que é uma deformidade do pezinho. Os próximos eu vou corrigindo as outras deformidades. O gesso tem a maneira certa de ser aplicado, a quantidade certa de voltas de gesso, de algodão, né? E então são de 5 a 7 trocas gessadas. Olha isso. Então, em qual período, em quanto tempo? É semanal, então semanal. De 5 a 7 semanas, essa troca gessada. Né? Depois, quando a gente chega numa posição adequada, que a gente chama de 70 graus de abdução, a gente está apto a fazer a tenotomia do tendão calcâneo. Essa tenotomia é um piquezinho que a gente faz no nosso tendão calcâneo lá do bebê para alongar, porque uma das deformidades do pé torto é estar em equino, o pezinho para baixo, porque o tendão calcâneo que segura esse nosso tendão aqui atrás, ele é encurtado, então ele puxa o pezinho, o calcanhar lá para cima. Então, como se fosse uma cordinha como puxando. Se fosse uma cordinha. Então a gente faz um piquezinho nesse tendão e aí esse outro gesso que a gente coloca logo após a cirurgia, a gente coloca numa posição que o tendão vai se refazer mais alongado. Então a criança vai continuar com o tendão, esse tendão vai se refazer, mas de uma forma mais alongada. Depois dessas 3 semanas, né, que ele vai fazer a tenotomia, vai ficar 3 semanas de gesso seguido. Depois dessas 3 semanas que a gente tira esse gessinho, a gente coloca a órtese de abdução. E essa eu falo que é a fase mais importante do tratamento e mais desafiadora para a família também, né? Porque ela consiste de 2 botinhas, né, abertinhas, assim, se for o pé bilateral, né, se for pé torto bilateral, 70 graus dos 2 lados, com uma barra no meio, que é o que vai segurar, vai manter uma correção. Então, essa órtese, ela não vai corrigir nada, ela só vai manter uma correção que foi conseguida com os gessos. A senhora está falando, eu fiquei pensando aqui, né? Todo esse trabalho, toda essa condição de tratamento para o paciente no SUS, né? No SUS, no isso. SUS, com todo esse cuidado, com toda essa observação, e a gente tendo aí para pacientes, pessoas, né, que não teriam condições talvez de arcar com essa condição sendo tratado aqui, né? Sim, é tratado tudo aqui. Olha que maravilha a gente entender isso daí, né? Para você que nos acompanha aí, ver o quanto que algumas ações a gente nem conhece e desconhece, né? Pelo fato de não estar atento, não estar percebendo, isso. Né? E quando nós somos alertados para isso, a gente tem que mostrar para a sociedade o quão importante é. Isso, até a manutenção da órtese, né? Essa órtese de abdução, nos primeiros 3 meses, vai ser usada 23 horas por dia. Então a criança só vai tirar a órtese para tomar banho, fazer uma massagem no pezinho e volta para a órtese. 3 meses.
Depois desse período, esse horário, né, diminui para 14 horas por dia, ou seja, a criança vai usar no período da noite e mais um pouquinho, né, então vai ficar o dia todo sem, até 4 anos de idade. E essa manutenção também é feita pelo SUS. Então a órtese começa a ficar pequena, a gente já pede outra, o SUS já fornece outra. E vai acompanhando, órtese, né? Doutora, vamos ser aqui realistas, né? Como que os pais agem nesse cuidado? Eu acho que a gente é importante nós colocarmos também, né? Tem um cuidado aqui do profissional, tem um cuidado da saúde, mas como que os pais têm reagido a esse cuidado com o filho? Quantas horas ele tem que ficar com a órtese, em quanto momento? Tem acontecido? Tem algumas questões que precisam ser corrigidas ainda? Precisa, né? Essa é a grande causa de recidivas. Então, um pé torto congênito, ele tem uma memória. Ele sempre quer ser pé torto. Então, se a gente não vencer essa memória usando regradamente a órtese, o pé tende a voltar. E essa recidiva depende da idade. Quanto mais o tempo for passando, menor a chance de recidiva. Então, depois de um bebezinho que faz a tenotomia e não usa a órtese, é quase 100% de chance de voltar a ser torto. No primeiro ano, se a família abandona o tratamento, abandona o uso da órtese, 80% de chance. Segundo ano, 60%. Terceiro ano, 30%. E mesmo usando completamente certinho até 4 anos, ainda tem 10% de chance de recidiva, que é de voltar à deformidade. Então é nessa fase que a criança começa a ficar mais esperta, aprende a tirar, né, e tira, que as famílias abandonam um pouco o tratamento, né? E é a hora que precisa explicar para a criança. Se a gente colocar o uso da órtese como uma rotina, né, a criança vai aceitando aos poucos. Agora, se a criança chorar e a mãe for lá e tirar, ou o pai for lá e tirar, ela vai associar que ela precisa chorar e isso vai virar numa bola de neve. Então, é o que eu sempre aconselho às famílias, quando a criança começa a ter essa crise, porque fica nervoso realmente, né? Ela não vai conseguir mexer os 2 pezinhos de um só, depois o outro. Ela tem que mexer simultâneo, na hora de virar também. Então a criança precisa se adaptar. Começou a chorar? Pega, conversa, né? Conversa sobre o tratamento, mesmo que seja um bebê, aos poucos o bebê vai entendendo que aquilo faz parte de uma rotina, né? E a família usar aquilo como um apoio, né? Não ficar nervoso, não chorar junto com a criança ali, mostrar calma, paciência, aos poucos vai então, dando certo. E demonstra, né, para quem está em casa também, a importância da família em todo o cuidado para o tratamento, né? Porque o profissional, como você, como o gesseiro, com todo um processo que existe na área da saúde, ela tem uma função. Isso. Mas essa função ela só vai ser completada se os pais realmente aderirem a esse tratamento. É, né? O mais importante. Eu preciso de uma família, de uma rede de apoio bem importante. Então, é comum, às vezes, a mãe chega para mim e fala, o pai não quer usar. E eu falo, traz o pai, traz a avó, traz o tio e todo mundo para entender, para eu explicar como funciona. Então, a hora que um der uma desanimada, o outro está lá para segurar as pontas, né? Então, precisa dessa rede de apoio. Não adianta ser um da família apoiando o tratamento. Qual que é a recusa dos pais, naturalmente? O pai não quer usar ou a mãe não quer usar? Qual que é a recusa? A criança chora. Ela chora, é o choro? É o choro. E o choro, querendo ou não, é desafiador para os pais, né? Então, os pais têm a sensação de que a criança está sofrendo. E ela não está sofrendo por dor, porque não dói, né? A órtese não dói. É uma irritação que vai melhorar com o tempo, né? Então, aqui a gente tem família de todos os tipos. Tem família que coloca no relógio, no despertador, a hora de colocar e tirar diariamente. E se é a hora da consulta e não deu tempo, às vezes tem paciente que chega andando com a órtese aqui, maiorzinho, sabe? E não tira enquanto não dá as 14 horas, né? E tem outros que vêm numa consulta, a próxima consulta é só em 3 meses. Quando chega, doutora, na primeira noite não usou, não uso há 3 meses. Né? Então aí vai perdendo o tempo desse tratamento. E aí já o pé já volta, e aí não adianta tentar colocar na órtese com uma recidiva, que não vai corrigir. Aí vai ter que fazer todo o processo novamente. Todo o processo novamente. Por isso que é difícil, mais sofrimento para a criança, né? Exato, mais sofrimento, porque até ela acostumar novamente, né? E aí a órtese vai doer.
porque o pé tá tortinho. E na hora que a gente tentar colocar ele tortinho na órtese, vai doer. Aí vai ter um tempo para que ele consiga associar aquilo, Isso, então a órtese ela tem que ser usada quando o pé está corrigido. Quando tem recidiva, quando volta a deformidade, tem que voltar para o tratamento engessado. Chega algum momento que tem que fazer cirurgia, se perceber que isso não está funcionando? Sim, tem. Maiores de 4 a 5 anos tem uma alteração que é bem característica do pé torto, que chama supino dinâmico. A criança deambula normalmente e quando ela vai tirar o pezinho do chão, ela inverte o pezinho, né? Então ela vai invertendo o pezinho quando anda. Aí a gente pode fazer uma cirurgia que chama transferência do tendão tibial anterior. A gente tira o tendão que faz isso com o pé de um lugar e coloca no outro para fazer o movimento contrário. Isso aí já é cirurgia. É a cirurgia. Isso. E essa daí é a cirurgia mais utilizada depois do Ponsete. Aquela cirurgia que abre todo o pezinho da criança, libera tudo, está sendo cada vez menos utilizadas. Porque a gente observou que mesmo com as cirurgias enormes, e o pé tem a tendência de voltar, né? Então não tem... se fizer a cirurgia não vai voltar? Não é uma garantia, né? Então, mesmo com as cirurgias, com os procedimentos cirúrgicos, pode voltar essa deformidade. A senhora falou da satisfação, né, do médico, do profissional de ver todo esse resultado e toda essa ação. Sim. Doutora, hoje a gente está falando do hospital estadual, desse tratamento feito no estadual. Qual que é o conhecimento que você tem de outras áreas no estado? É mais difícil? Aqui é um trabalho específico? Como que você pode nos colocar dessa projeção hoje no nosso estado, por exemplo? Sim, não é preciso falar do Brasil, mas no nosso estado. Eu tenho um projeto a nível nacional mesmo, eu falo que até mundial, chama Erradicando o Pé Torto, né? Então, a doutora Mônica Nogueira, que é uma referência de pé torto aqui no Brasil, eu acho que, sem palavras, a missão assim, desse projeto do Erradicando o Pé Torto é a criação de clínicas de referência de tratamento do Ponsete. Então tem aqui em Bauru, mas tem espalhado no Brasil todo esse tipo de tratamento. Pessoas que buscaram tratamento Ponsete na raiz, né, como é feito bem seguido à risca, e essa clínica assim, de referência tem espalhada para o Brasil todo. E isso ajuda, nas pesquisas, nas informações. Isso, né? Isso. Tem um banco de dados que colocam os dados dos pacientes. Isso ajuda até aqui no estadual. Às vezes tem um paciente, estou me mudando para São Paulo. Aí a gente já manda no grupo, estou com uma paciente que mora em tal região, preciso de alguém que trata pelo SUS, pelo método Ponsete, já manda onde tem que procurar, como tem que fazer. Então facilita até para a gente... Uma ajuda mútua, né? Nesse processo, isso. Né? A gente, nesse grupo, discute casos, opinião mesmo dos colegas, é muito bacana. Então é um curso, né, que a gente faz para aprender na fonte como é a técnica mesmo, porque a gente, ao longo da nossa formação de ortopedia e de ortopedia pediátrica, a gente sempre aprendeu o Ponsete, mas cada um com um vício, né? Cada médico tinha uma adaptação, não era errado, mas era uma adaptação. É a mesma coisa que o dirigir automóvel. Isso, todo mundo dirige, tem mas tem um jeitinho pessoal. Isso. Né? E a gente quis ir beber na fonte, né? Para ver como que era a técnica mesmo, até para ensinar a Mari e o Diego, que são nossas técnicas de gesso aqui, que ajuda muito nessa parte, a ensinar como que vai passar o gesso, como que quantas voltas no gesso, no algodão. E eu falo que eles são meu braço direito e esquerdo. Agora me fala de você, como que você foi buscar, o porquê buscar essas técnicas, né? Porque você já tinha uma função, né, dentro da ortopedia. E por que acrescentar isso? O que te chamou a atenção? Fala, poxa, eu quero fazer essa ação também. Isso. Justamente esse fato de cada profissional que foi meu professor tinha algum jeitinho diferente, né? Então, o resultado era o mesmo, às vezes demorava um pouco mais, às vezes fazia cirurgia e depois voltava para o gesso, tinha algumas coisas diferentes. E o pé torto congênito para mim sempre foi minha paixão. Eu escolhi a ortopedia por causa do pé torto. Olha isso. Então, foi na faculdade que eu vi despertou ali já uma criança nascendo com pé torto, falei, eu quero fazer ortopedia para cuidar disso. E depois que eu terminei a ortopedia pediátrica,
eu e o meu esposo, que também é ortopedista pediátrico, a gente foi atrás da doutora Mônica para ver se conseguia o curso, tudo, e ela faz esse curso há muito tempo, né, espalhado por várias regiões, assim, disseminando mesmo o ensinamento, criando clínicas de referência, orientando como criar, né, essas clínicas. Então é bem bacana. Como que é essa relação? Você e seu marido na mesma ação, discutindo, ajuda bastante, ajuda, né? Ajuda bastante. Ajuda bastante. Ajuda. E aqui no estadual mesmo, ele ficava com a parte cirúrgica e eu com a parte de gesso, né? Ficava com a parte engessada. Agora, depois, como diminuir um pouco o volume, os dias cirúrgicos, eu tenho feito as tenotomias e ele ficado com a parte de transferência, ou ele me ajuda, a gente marca no mesmo dia e faz junto, que é importante ter um auxiliar, sabe, para todo tipo de procedimento. Seja para fazer um gesso, que precisa de uma pessoa que entenda, seja para instrumentar na cirurgia mesmo e orientar ali. É importante, né? Em família ali vão se discutindo, vão se discutindo as técnicas e ajudam um ao outro, né? Doutora, a senhora falou, eu queria retomar um assunto que a senhora colocou da pandemia, né? A pandemia atrasou várias cirurgias e nós tivemos aí praticamente 2 anos, né? 2 anos exatamente, com diminuição de cirurgias, de processos de cirurgias eletivas, de processos de tratamento, né? Isso atrasou muito o processo para o cuidado dessas crianças, porque nós falamos aqui que é importante quando ela vem mais novinha, né? Depois, se ela já viria com 2, ela já vai chegar aqui com 4, 5 anos, né? Então, isso atrapalhou muito. Qual que é a dificuldade que você tem encontrado hoje no trabalho? Eu não senti tanta dificuldade, porque os bebezinhos que chegavam para mim, naquele primeiro momento, naquele primeiro boom, a gente, mesmo no grupo, a gente foi orientado a esperar um pouco, né, para não expor tanto o bebezinho recém-nascido no ambiente hospitalar, sendo que tudo era muito incerto, né? Mas depois, quando já suspenderam as eletivas, eu passei a fazer a tenotomia, que é esse piquezinho, no ambulatório, com anestesia local. Particularmente, eu não me sinto tão confortável como mãe, falando, né? A gente se coloca no lugar da outra pessoa. Criança, isso. Né? Então a gente fazia com anestesia local, mas muitas clínicas de referência faz com anestesia local. Na verdade, é até orientado a fazer com anestesia local. É que eu acostumei a fazer no centro cirúrgico. Como você falou, é o jeitinho, cada médico tem seu jeitinho. Isso, mas não é errado. Então aqui na pandemia a gente fazia com anestesia local. E aí acabou não prejudicando. Não prejudicando tanto. Prejudicou das outras formas, né? A aquisição de órtese foi ficando mais difícil, recurso hospitalar, a parte da fisioterapia, que antes a gente tinha um centro de reabilitação com físio, TO, era tudo junto, integrado. Então a físio, chegava um retorno, a físio já discutia comigo, que era a Bia, né? Já discutia comigo como que estava evoluindo, se precisava antecipar retorno ou não, tinha esse feedback que era bem bacana. E isso, infelizmente, a pandemia nos tirou e não voltou, né? Não voltou, é isso que eu ia te perguntar, isso. Né? Isso não voltou. Foi Volta, estão se discutindo essa volta, não volta? Como que você acha? Não me falaram mais nada. Eu acredito que essa parte de reabilitação não volte, infelizmente, porque o hospital era bem estruturado nessa parte. Para esse processo, isso, né? Até de pós-operatório. Isso é uma perda da pandemia, É uma né? perda, Então, acho que aí a gente vê o quanto, né, uma ação mundial, né, interfere em todas as questões de tratamento, todo um processo, né? Esperamos que volte, esperamos que essas ações aí governamentais possam ter aí ações, repensar em alguns processos, né? Sim. Isso que é importante. Doutora, nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu acho que a gente conheceu um pouco mais, teria aí muitas questões a serem levantadas e perguntadas a você de uma forma que a gente vai aprendendo cada vez mais e mostrar para a sociedade a importância do cuidado, a importância dos tratamentos que existem, né? Tem alguma coisa que você queria falar ainda que acho que a gente não tocou no assunto que é importante nós estarmos levantando aqui? Procure um tratamento, sabe? Sempre vai ter algum lugar perto, próximo, né, para ser referência no tratamento do pé torto. Aqui é via CROSS, né, via Central de Regulação de Vagas. E já procura as unidades de saúde, as unidades de saúde exatamente, já vai encaminhando. Né? Eu estou à disposição sempre. Podem contar comigo sempre nesse processo aí. Né? Obrigada. Que importante. Eu que agradeço, doutora, e agradeço a você também que nos acompanha em casa em mais um programa especial aí, o FAMESP Entrevista para você, levando ações importantes que acontecem nos nossos hospitais, Bauru, região, enfim,
a ação cuidando da sua saúde. Até o nosso próximo programa. O som que você ouve agora pode mudar muitas vidas. Eu estava indo trabalhar e eu pego a rodovia. Um dia antes o meu pai falou, amanhã dá uma olhada no pneu do carro que tá murcho. E eu acordei atrasada e não olhei. Então, acho que você analisar, avaliar do jeito que está seu carro, às vezes você para num posto para abastecer, os frentistas até se disponibilizam a fazer as coisas no seu carro. E às vezes você fala, não precisa. Então, acho que dá importância a isso sim. Até onde eu sei, eu não lembrava, e quando eu fui para casa, todos os dias tinha que me falar que eu tinha sofrido um acidente, porque não sabiam o dia que eu iria lembrar. No começo eu comecei a me questionar e perguntar para Deus, por que isso estava acontecendo? Eu até, que nem eu sou católica, não conseguia comungar na igreja e tal, porque eu falava, como que eu vou receber aquele que eu não estou conseguindo ser grata a ele. Aí depois de um tempo, eu consegui ser grata, simplesmente grata por estar viva. Aí eu voltei a ficar bem com Deus, assim, por causa que eu comecei a ser grata. Acho que a gratidão é uma coisa que influencia muito em você, que você tá bem, assim, você agradecer por você estar viva, simplesmente. Não pode eliminar a revolta. A revolta acontece, a revolta você tem. Mas, acima de tudo, você agradecer por estar viva, simplesmente. Aqui na Lucy, eu sempre fui muito bem recebida, desde a recepção até a alta. Assim, tudo aqui é sensacional, os profissionais são muito bons mesmo, assim, a gente tem uma melhora, talvez eles nem tenham a consciência, nem saibam o tanto que eles ajudam, tanto que é importante a função deles aqui, mas é um lugar sensacional. Acho que até empatia pelo próximo, assim. Uma empatia maior pelas pessoas. Saber valorizar quem está do nosso lado de uma forma que vão estar ali do seu lado para o que precisar. Vida. Acho que tem que dar muito valor à vida.